E tem uma coisa que você usa muito, tá? É uma curiosidade, eu acho que de muita gente também que está nos assistindo. Sempre que você vai falar, seja nas suas redes sociais, seja pessoalmente, nos seus discursos, enfim, você sempre usa o bordão Deus disse. Mas por quê, né? Eu acho que existe uma história para você falar sempre Deus disse. Você sempre inicia... exato. Mas por quê, Wellington? Deus disse, deixa eu explicar, porque muitas das vezes as pessoas ela não sabem da minha história, o porquê Deus disse. Quando eu vim morar na cidade, eu me casei novo. Eu me casei com 15 anos. Ia fazer 16. Maria tinha 14, ia fazer 15. 2 filhos belíssimos. E o Wellington Filho, o qual eu mando um beijo, te amo, filho. E Arthur Efraim, meu médico, meu amigo, meu doutor. Né? Um filho que vai ser juiz. Eu profetizo bênção na vida do meu filho. E um que vai ser médico. E aí eu vim morar com Maria, a gente fugiu. Ainda é aquele antigo, né? Fugiu, fulano fugiu. Hoje você não vê mais, fulano casou. Né? Hoje casou. Antigamente não, fulano fugiu. Então eu fugi. Eu do sítio da zona rural, ela também uma menina do sítio da zona rural, que passava a semana na casa da tia de Elza, a mulher de Edson. Né? A qual eu quero mandar um abraço, Elza, muito obrigado por cuidar bem de Maria, Edson, né? Zezinho do ônibus, eu não posso esquecer de Zezinho do ônibus, que me ajudou muito quando eu vinha do sítio. Se eu esqueci de contar, muitas das vezes eu vinha com meu carro de mão, ele encontrava eu na beira da pista, Zezinho do ônibus, e aí ele parava o ônibus, um busão, ele passava de 6 horas da manhã, já vindo de Vitória, ele parava esse ônibus, 6 e pouca, e eu colocava meu mangalho lá na porta de trás, eu colocava, ele me dava carona, porque ele via o meu sofrimento na beira da pista. Ele e Fernando era o cobrador na época, era uma dupla tic-teco, era Zezinho do ônibus e Fernando do ônibus. Eu não esqueço nunca desses dois homens, desse cobrador, que era Fernando, e de Zezinho, desse motorista da Borborema, que me ajudou muito, me dando muita carona, e às vezes eu ia dar uma bolsinha de caju, de acerola, ele não queria, não aceitava, não, eu mandava deixar na casa dele, lá perto do Elzanir ali, eu ia lá e deixava na casa de Zezinho do ônibus, uma bolsinha de caju, não para comprar ele, mas assim, pela a humildade que ele tinha, o olhar humano que ele tinha de olhar. Então eu quero mandar um beijo para Zezinho do ônibus, para sua esposa, para Flávia, para seu filho Edson também, que é marido de Elza, viu? Já tá no assunto, mas já tô em outra, porque liga não, é assim mesmo, é imperatividade, não, é isso. Tudo bem. Então, eu me casei cedo, né? Então eu vim morar na rua, e aí eu morava numa casa emprestada de favor, foi até Nado de Nazinha, um abraço Nado, grande empresário. Nado na época também era muito humilde, mas tinha uma casinha lá desocupada, que ele tava para casar, né? Tava para casar com Menezes. E aí, Nado já tinha a casinha dele, comprou uma cama, mas não tinha colchão. Aí eu cheguei junto dele, eu disse, ô Nado, eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde dormir. Me empresta essa casa para eu ficar ali no Santa Rita, na frente da padaria do seu Enoque. E aí Nado me emprestou a casa para eu ficar lá nessa casinha morando, não tinha móvel, tinha uma geladeira que dava choque, né? No tijolo, tinha um tijolinho dessa geladeira, e aí Nado me emprestou. Veja como a minha vida sempre foi sofrer, sofrer e sofrer. É por isso que eu olho para as pessoas hoje diferente, eu ajudo as pessoas e quero garantir o direito dessas pessoas. Muitas das vezes eu popo muito de não passar pelo que eu passei, sabe? E aí, morando nessa casa lá, emprestada, aí eu disse a Maria, o pai dela foi buscar ela lá, um dia ela foi lá me visitar, né? Aquele namoro. E aí, e aí ela foi lá me visitar, e aí o pai tinha tomado umas duas, chegou lá e disse, eu vim buscar minha filha, eu disse, eu não levo ela não. Ele disse, eu vou levar, se ela ficar, fica de uma vez, depois ela vai ficar. Aí ela ficou, ela disse, eu fico, pai, com ele, pronto. Então a gente casou a partir daí. E sem ter nada, eu digo, meu Deus, e agora? Vamos buscar os móveis dela, olha, vamos buscar os móveis dela, lá no Engenho Tomé, vamos buscar. Quem era o motorista desse carro, desse Fusca? Leonel. Olha o cuviteiro, Leonel. Falando em Leonel, eu não posso esquecer de Dona Zezé, saudosa Dona Zezé, de seu Bilzinho, esposa de seu Bilzinho. Dona Zezé, a mãe de Suelton, foi muito cuviteira minha. Quando eu viajava, eu mandava carta, eu ligava para casa dela, a Maria ia lá na casa dela, pegou minha história, daí eu tenho 42 anos, eu já vivi meus 70 anos. Pra você ter uma noção. Muita história, né? Muita história. E Dona Zezé, ela era minha cuviteira, né? Eu quero mandar um beijo, um abraço pra Dona Zezé. Não só Dona Zezé, mas também a mãe de Dinho da banda. Também, quando eu ligava de 7 horas da noite, eu ligava pra casa da Dona Zezé, ou mandava carta pra mãe de Dinho da banda, e Dinho da banda era outro cuviteiro também, tanto Dinho
como a mãe de Dinho, eles acatavam Maria lá, chamavam Maria, ó, chegou essa carta, o Elton mandou essa carta aqui para Maria, a gente fez, namorou um tempo assim escondido, e depois foi quando a gente fugiu e fomos morar junto nessa casa de Nado de Nazinha. E morando nessa casa de Nado de Nazinha de favor, que era de Nado, uma casa que morava de favor, um amigo, né, Nado, quero até mandar um abraço, Nado, e é sofredor também da mesma época. E morando nessa casa lá de Nado e Nazinha, eu comecei agora a arrumar comida diária. Eu trabalhava hoje para comer amanhã. Eu trabalhava hoje para comer no dia seguinte, e assim sucessivamente, ganhava a mixaria diária. E aí, a gente, depois, com o tempo, a gente conseguiu comprar uma casinha na Vila da Caixa. E essa casinha, ela tinha 2,5 metros, aquelas casinhas antigas, 2,5 metros de frente por 3 metros de fundo. Aí era uma caixinha de papelão agora nessa caixa, porque os móveis de Nado tinha ficado, os que tinha os móveis era de Nado. Então tinha ficado lá o pouco móvel que tinha. E nessa casinha de papel, nessa casinha da Vila da Caixa, você puxava assim um reboco cheio de barata, muita barata. É uma casinha com 3 vãos. Era a sala que se via como quarto, o banheiro e um bequinho, a cozinha. Era só isso a casinha, mas ela tinha terreno para fazer, para reformar. Mas era uma casinha muito pequena. E aí a gente morava ali na Vila da Caixa, eu e Maria, comprei por R$700 na época essa casa. E era muito dinheiro, por sinal. E fiquei pagando esta casa e ali a gente sofrendo muito, com dificuldade de arrumar bolacha, dificuldade de arrumar o pão, e com muita dificuldade eu fui para a igreja. Teve um dia que eu não aguentava mais. E eu disse assim, isso não é vida de ninguém. Por falar em não aguentar mais, eu quero também mandar um abraço para a professora Jussedi, viu? Estou no assunto, mas eu vou chegar lá, eu não consigo esquecer. Professora Jussedi, o seu filho Saulo André, meu pastor, um amigo, é um pastor, um amigo, meu pastor, eu digo que ele é meu pastor da Igreja Batista. Me ajudou muito também, Saulo André também, que já dependia muitas das vezes da ajuda das tias dele, de tia Jace, de tia Jussi. A família do Jussedi me ajudou muito. Eu tenho muita gratidão pela família de dona Jussedi. Quando eu vinha do sítio, que eu não tinha lugar para dormir, e não tinha para onde ir, eu dormi muitas das vezes na casa de dona Jussedi. O esposo de dona Jussedi na época gostava de tomar uma, seu Bernardo. E aí acabava que eu dormia escondido. Tiago e Ricardo me chamavam escondidamente. Vem dormir aqui, tu vai dormir aonde? Eu digo, vou para casa. Para onde? Mentira. Que casa, não né? tinha pra onde ir. Que casa? Aí eu entrava dentro do beliche lá e dormia Fábio Raineri, Tiago, Ricardo. Então, assim, me acolheram muito, dona Vó Lalu. Matou muito minha fome, aquela mulher. Meu Deus. Então, voltando aí, Saulo André me ajudava muito nessa casa lá na Vila da Caixa. Uhum. E aí, um dia eu acordei assim, revoltado da vida. Meu Deus, que vida é essa? Que vida miserável, eu não tenho nada. E isso eu dizendo em pensamento. Eu não tenho nada, e vê que dificuldade, olha a casa que eu moro, e reclamei muito. Mas eu já tinha esquecido da fome que eu passei lá em Lagoa de Itaenga, vê como a gente é ingrato muitas das vezes com Deus. Porque, ora, pior eu vivia, né? Mas eu queria ser grande. E aí, que vida é essa? Que vida miserável, eu não consigo ter nada, comprar uma moto para mim. Eu aluguei muito a moto de Guará, alugava a moto de Guará, alugava a moto de som também, aluguei moto, alugava R$50 muitas das vezes a diária. Fiz mototáxi também, passei um tempo fazendo mototáxi, depois mexendo, vendendo o telefone celular. Eu sou de tudo, eu já mexi um pouco, tá? E aí eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja, me converti na Igreja Batista, através da família da dona Jussedi, que me acolheu, que acolhia, que era conselheiro do casamento, porque é raro um casamento dar certo de pessoas jovens, Daiane, com pessoas com 15 anos, com 16 anos, 2 adolescentes, e casar e dar certo, isso é no meio de 1 milhão, né? E como a gente não tinha apoio das famílias, nem da família dela, nem da minha família, era a partir de eu e ela, então era mais difícil ainda. E aí eu fui para a igreja reclamando. Fui lá, olhei meu sapato assim rasgado. Eu digo que isso não é vida de ninguém. Fui para a igreja Assembleia de Deus. E quando eu chego na igreja Assembleia de Deus, eu me sento lá atrás e começo a chorar. E em pensamento eu digo, Deus, que vida miserável é essa? Deus, venha cá, eu não aguento mais. E comecei a conversando com Deus, porque esse é o meu diferencial. Eu sou pobre, miserável, necessitado, mas eu dependo de Deus. Deus sabe o quanto eu dependo dele. Eu sou dependente exclusivamente de Deus. Eu estou aqui por Ele. Eu estou aqui por causa dele. E na igreja, quando eu cheguei na igreja, o irmão começou a falar assim, disse assim, moço, vi quando tu disseste, eu não tenho, eu não posso, que vida é essa? E contou tudo o que eu tinha pensado.
Vi quando tu tinha tudo isso aqui, assim, assim, assim. E aí contou toda a minha história. Mas eu irei te dar, irei te dar, irei te dar. Tu irás emprestar a muitos e não tomarás emprestado. Irei te fazer um dos homens mais poderosos nesta cidade e todos saberão que eu sou na tua vida. Deus me disse. E Deus disse muita coisa. Deus disse, por amor de ti, está eu cercando esta cidade e caçando, essa foi as palavras, caçando os teus inimigos, por amor de ti. Não deixarei que ninguém te toque. Só eu sei o que eu tive que fazer para tu hoje estar aqui vivo e de pé. E eu não deixarei que ninguém te toque. Pronto. Me apeguei à fé que funciona, se apega à palavra e crê no Deus de providência. E eu me apeguei à palavra e creio no Deus de providência. É por isso que Deus disse, se eu estiver no hospital eu coloco, Deus disse. Porque Deus me disse. Se eu tiver bem de saúde, Deus disse. Se eu estiver comendo alguma coisa boa, Deus disse. Se eu estiver comendo uma farinha, Deus disse. Se eu estiver comendo uma carne seca, Deus disse. Se eu estiver chupando uma manga, Deus disse. E isso que as pessoas não entendem. Muitas das vezes as pessoas questionam, mas falam o nome de Deus em vão. Não, não tem nada de falar o nome de Deus em vão. Agora, seria bonito se eu dissesse, o diabo disse. O diabo disse. Não, é claro que Deus disse. Tudo conversa com Deus. Ué, Deus disse. Por que Deus disse? É claro, Dai. Por que estamos aqui? Verdade. Porque Deus disse. As pessoas ligam para mim e perguntam, Wellington, e aí, como é que estás? Eu digo, estou vivo. Oxe, era para estar morto? Claro, está vivo. É uma dádiva muito grande. O resto é consequência, está no pacote. Então Deus disse. Entende? Então temos muito que agradecer, em vez de estar reclamando, murmurando. É só agradecer, estou vivo. Então você está vivo, já é tudo. O resto é consequência, vai acontecer, fica tranquilo, Deus disse, vai, cuida. Agora ficou claro, viu, Wellington? Porque eu acredito que essa era a curiosidade de muita gente.